Oiê, eu sou a Edna Castanho e este é o canal A Verdade é a Cura. E hoje eu vim falar para você, e para mim também, inclusive, porque este canal é um canal destinado aos buscadores e eu também sou uma buscadora. Nós continuamos buscando o autoconhecimento para sair desses lugares que a gente está acostumada a viver e que não são tão bons assim. Então hoje pensando nisso, eu resolvi falar para você sobre uma coisa que é muito importante quando a gente começa nessa busca pelo autoconhecimento, que é o seguinte, conforme diz o título do vídeo, né? Por que algumas pessoas nos fazem tão mal? Porque quando a gente chega perto de determinadas pessoas, nós ficamos muito mal. Ou, o contrário, nós ficamos muito bem. Até mesmo nos ambientes. Às vezes a gente chega num ambiente, por mais maravilhoso que seja esse ambiente, a gente se sente mal. E às vezes a gente chega num ambiente tão simples e se sente tão bem, né? Então eu vou explicar para vocês o porquê disso. Isso acontece porque existe aí um entrelaçamento quântico, com as pessoas principalmente, né? Os lugares têm memórias, mas com as pessoas existe um entrelaçamento quântico. Mas Edna, o que é isso? Aí você vai colocar, vai dar um Google, colocar aí entrelaçamento quântico, ou mesmo no YouTube, você vai achar vídeos que explicam direitinho, tá? Baseados na física quântica e na mecânica quântica, tem vários vídeos aí. Mas a Wikipédia diz o seguinte, o que é o entrelaçamento quântico? Quando duas partículas estão conectadas de forma a instantaneamente compartilhar seus estados físicos. O que significa isso? Em outras palavras, o que significa isso? Que quando você chega perto de determinada pessoa ou não, isso pode acontecer com pessoas que estão longe umas das outras. Por exemplo, você é mãe ou pai ou amigo e tem uma pessoa que você ama demais, passeando, né? Tá no exterior, por exemplo. Mas você tem ali, existe ali um entrelaçamento também, porque você está conectado, os dois estão conectados, ou seja, os dois estão na mesma frequência vibratória, né? Um ama e o outro também ama, então já basta. Então pode acontecer com pessoas que estão próximas, quanto com pessoas que estão longe, né? E o que acontece nesses dois casos? Você sente uma coisa e a pessoa que está longe também sente. Ou a pessoa que está próxima, porque aí existe uma forte ligação. Uma forte ligação. Então aí houve um entrelaçamento quântico, né? O que significa isso? Significa que a minha frequência está na frequência da outra pessoa também. E isso, Edna, isso é bom? Pode ser bom e isso pode ser muito ruim. Mas como assim? Ué, se a pessoa tá bem e você também tá bem, então os dois estão bem, tá tudo ótimo. Mas se a pessoa não está bem e você está bem, ou vice-versa, e vocês estão próximos, o que acontece? O campo eletromagnético pede isso, né? Um tá lá em cima e o outro tá aqui embaixo, o que acontece? Há um equilíbrio. Então, eu tô aqui em cima e o outro tá aqui embaixo. Mas o outro tá muito baixo, que vai acontecer alguma coisa para isso ficar equilibrado. Ou seja, você ou a outra pessoa vai doar para você, se você estiver baixo, para você subir e ficar mais ou menos aqui. Só que é o seguinte, se você estava aqui em cima e a outra pessoa está aqui embaixo, quem vai cair é você ou a outra pessoa. Entenderam? É isso. Então, vai haver um entrelaçamento e esse
campo, já houve esse entrelaçamento, e esse campo vai se estabilizar. É uma lei isso, tá? É uma lei. Mas como é que eu faço? A pergunta é, como é que eu faço? Opa, tô quase caindo da cadeira. Como é que eu faço se eu já sei que a outra pessoa não tá bem. Eu sei, eu já percebi. Mas como é que eu faço para não entrar nessa mesma vibe dessa outra pessoa? Eu vou usar um exemplo aqui. Por exemplo, a pessoa tá te contando alguma coisa e não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. O que você faz para que não aconteça esse entrelaçamento? É simples, mas a gente às vezes não consegue. Tem solução. Não julga. Mas, Edna, como assim não vou julgar? Não julga. Não julga a pessoa. Não julga a situação que ela tá te contando. Não julga. Não julga nada. Por que você não pode julgar? Ué, simplesmente porque nós não somos juízes. Porque existe uma energia criadora que cria universos. Ah, você pode chamar de Deus essa energia. Que sabe de tudo. E tem uma lei, que é a lei de causa e efeito. E essa energia criadora que cria universos se encarrega de tudo isso, com essa lei de causa e efeito. Então você não julga nada nem ninguém. Ah, eu não consigo. Eu sei. No livro que divulgou o Ho'oponopono para o mundo, o Limite Zero, o Dr. Hewlett, é um livro feito pelo Joe Vitale e o Dr. Ihaleakala Hewlett. E o Dr. Hewlett, o Joe Vitale pergunta para ele qual é a maior dificuldade da vida dele. E lembre-se que o Dr. Hewlett é aquele terapeuta que curou é ótimo, né? Que curou uma ala de quase 400 doentes, assim, bem doentes, né, com problemas bem sérios, e ele curou essa ala toda usando o Ho'oponopono. E ele fez isso, né, daquela maneira que a gente já conhece, não sei se você conhece, mas se você não conhece, vou falar rapidinho. Ele curou de que maneira? Não julgava nada, nem ninguém, nem nenhuma situação, nunca nenhum paciente deitou no divã dele ou sentou na cadeira dele, ele apenas pegava a ficha, olhava o nome do cara e falava o nome do cara, e ele assumia a responsabilidade para ele de tudo que estava acontecendo e dizia, fulano, sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo, pronto, outra ficha. E assim ele foi e a ala toda foi curada. Quer dizer, eu tô contando rapidinho essa história para você entender o poder que esse cara tem. A ala lá fechou. Quase 400 presos, fechou, tá? Durante 3 anos ele fez esse trabalho, sem nunca ter sentado ninguém na frente dele. Então o Joe Vitale perguntou para ele, Dr. Hewlett, o que é mais difícil para você? E ele disse, com a maior humildade, simplicidade do mundo, né? Porque as pessoas que são iluminadas são assim, né? São simples, são humildes. Ele disse, o pior para mim, o mais difícil para mim é passar um dia sem julgar ninguém. Se uma pessoa como o Dr. Hewlett, que ensinou para o mundo o Ho'oponopono da identidade própria, disse isso, que o pior, que a maior dificuldade da vida dele é ficar um dia sem julgar ninguém, imagine para nós que estamos começando agora, desculpe, que estamos começando agora essa jornada de autoconhecimento. Se um cara como o Dr. Hewlett acha que isso é a coisa mais difícil para ele, imaginou para nós, réis buscadores, o quanto isso
É difícil, é muito difícil, minha gente. É muito difícil. Mas a gente vai desistir? Não. A gente vai lembrar disso e cada vez que uma situação se apresentar para nós, nós vamos lembrar do não julgamento. Ah, eu não posso dar minha opinião. É melhor não. É melhor não, tá? É melhor você ficar na neutralidade. Na neutralidade. Tem uma energia que cria universos que pode resolver isso. Pensa no seguinte, toda vez que uma pessoa tá te agredindo de alguma maneira, agressão com palavras, por exemplo, né? Tá te humilhando, tá te colocando numa situação difícil, pensa bem, essa pessoa está em sofrimento. O que você pode fazer? Compaixão. Compaixão por essa pessoa e por essa situação. Nada mais além disso. Não fica julgando, não fica com raiva, não fica magoado, que aí o entrelaçamento aconteceu. E aí você vai ter que fazer todo um trabalho para se soltar disso daí, tá? Então, não fica culpando as pessoas ou as situações ou nada. Sempre nessa busca do autoconhecimento, volte-se para dentro de você mesmo, volte-se para você e pense, o que esta situação está querendo me ensinar? Às vezes demora um pouco para a gente descobrir, mas quando a gente descobrir, aí vai ficar legal. A situação não se repete mais, porque você aprendeu a lição. Mas, Edna, eu não posso ajudar as pessoas? É claro que pode, deve, principalmente quando as pessoas estiverem passando por alguma dificuldade. Às vezes a dificuldade é tão física que a pessoa está passando fome, por exemplo. Faça a sua parte, mas cuidado, cuidado, para quando você ouvir as histórias ou estiver conversando com alguém, não se misturar muito. Por quê? O que é bom, se a outra pessoa está bem, vem para você também, mas o que não é bom, o que é ruim, também entrelaça, tá ok? Se você entendeu, eu espero que você tenha entendido, deixa aí o seu comentário ou me pergunte se você estiver precisando de mais algum esclarecimento, para o vídeo não ficar muito longo e cansativo, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.